Oi, gente, boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando nossa live. Vou aguardar aqui um pouquinho enquanto vocês estão entrando, tá? Enquanto o meu convidado também tá entrando, aguardando aqui a gente. Fiquem à vontade, sintam-se convidados. Boa noite para quem tá entrando. Sejam bem-vindos. Boa noite, meu amigo Anderson. Boa noite pessoal. Tudo bem? E aí, Bianca? Esperando Tá me ele ouvindo entrar. bem? Tô conseguindo ouvir, sim. Dá pra me ouvir? Sim, sim. Tá tendo um delayzinho aí no áudio, mas tô conseguindo. Estavam chegando com um pouco de atraso. Deixa eu dar uma olhadinha. Agora melhorou. Perfeito. Tem uma galera aqui entrando. Foi corrido, mas deu tudo certo. Vamos É, embora. só pra gente começar a dar um alô aqui pra galera, né? Avisar que hoje a gente não tá aqui pra ser professor de nada, a gente tá aqui pra bater um papo, né? Pra Verdade. explicar um pouquinho, passar um pouquinho do nosso conhecimento, pra gente tirar as dúvidas das pessoas, para que a gente possa conseguir futuros clientes, né? Que às vezes as pessoas não sabem que pode. E aí, poxa, eu não sabia que podia, não sabia que só precisava disso, né? E que as Aí. pessoas possam se esclarecer, né? Que é isso que a Uhum. gente procura, esclarecimento. Eu sou nova, né? Mas antes da gente começar, fale um pouquinho de você, Anderson. Quanto tempo você está no mercado já, no mercado imobiliário? Vamos lá. Não sou tão novinho quanto você, mas chegando aí já nos 44. Vamos lá. Eu estou no mercado imobiliário desde 2019, faz tanto tempo assim, né? Mas o que é que eu percebo do tempo que eu estou para cá? Muita falta de informação. Quando os clientes vêm, muitas vezes sem saber direito, às vezes informação desencontrada, né? Principalmente no tema que a gente vai abordar hoje, que é o planejamento financeiro. Então, as pessoas não sabem, às vezes, o poder de compra que realmente ela tem, o empreendimento que ela consegue comprar, passo a passo para chegar, né, até a assinatura da tão sonhada casa própria, até a assinatura de contrato. Então, assim, a gente vai abordar tópico a tópico, né, falar de forma bem o mais simples possível, né, para que todo mundo compreenda bem e, assim, que a final, né, ela consiga já ter o norte para chegar onde ela quer, que é conquistar a casa própria, que é realmente comprar o imóvel dela com segurança. Né? Você fala um pouco quanto tempo você está no mercado, como que você chegou até aqui também. Então, né, eu sou novinha, mas tenho uma bagagem muito boa aí com relação a atendimento, trabalho com público, com banco, né? No caso, a minha especialização é mais na parte da bancária e financiamento, né? Graças a Deus, durante o tempo de trabalho, eu consegui adquirir algum conhecimento. Eu tive o interesse de adquirir o conhecimento para que hoje eu estivesse onde eu estou, né? Digamos assim, que me joguei no mercado imobiliário porque eu vi uma oportunidade de fazer algo pela minha carreira, pelo meu futuro, né? Às vezes a gente não acredita naquilo, não sabe que é bom e que é apto para aquele serviço, né? E eu vi, além de uma oportunidade para mim, como carreira, para a realização de outras pessoas. Eu sempre trabalhei com o público, então eu sempre via muito essa necessidade das pessoas, principalmente aqui em Maceió, onde a gente mora, que a gente vê o quanto é difícil hoje em dia você conquistar o sonho da casa própria pela condição financeira, por tudo mais que a gente vai abordar aqui hoje, mas também que é fácil da gente conseguir ajudar outras pessoas se a gente conseguir esclarecer o que realmente precisa ser feito. E é Perfeito. isso.
Tem uma galera aqui entrando. Nossa querida amiga Adriana entrou. Oi, Adriana, Boa estamos noite, juntos. Luiz, Jonathan. Boa noite, Se galera. tiver dúvida, pode ir deixando aí nos comentários, depois a gente vai selecionar, aí vamos também tirar algumas dúvidas aí do pessoal, certo? Perfeito. Vamos começar, vamos dar início, né? Eu deixei aqui Uhum. fixado que quem tiver sua dúvida pode fazer a pergunta, que aí a gente vai, à medida que a gente for falando, a gente vai esclarecendo. Então, perfeito. A, Então, a fala de hoje, hoje, né, desculpa, começa com planejamento, o mapa da casa própria, né? isso, É um assunto muito bom porque muita gente tem esse sonho. Meu Deus, eu quero ter a minha casa, eu quero poder conquistar o meu canto, o meu lar, né? Porque hoje em dia ficou mais fácil você morar na casa dos outros, digamos assim, que é um aluguel, do que você conseguir e adquirir o seu imóvel. Mas hoje a gente tá aqui para desmistificar isso, né? Para mostrar que você pode sim realizar o sonho da sua casa própria. E como primeiro ponto, né, gostaria que o Anderson nos esclarecesse um pouquinho sobre planejamento financeiro, né? Que antes de tudo, antes de você procurar o seu imóvel, você precisa fazer isso, se planejar financeiramente. E o Anderson vai explicar um pouquinho para a gente por que é tão importante, antes de procurar o imóvel, se planejar financeiramente. isso, exatamente, vamos lá. Seria o básico, né? A pessoa, antes de escolher o imóvel, se planejar acontece justamente o contrário. A pessoa procura primeiro o imóvel, o empreendimento, e depois descobre mais na frente que ela não teve e ela não tinha capacidade financeira para aquele, naquele momento, né? Para aquele empreendimento que ela estava sonhando. Então, assim, qual é o ideal? Primeiramente, você vai se planejar, você vai. Um ponto principal que muita gente não se tenta, mantenha restrição. Às vezes a pessoa está com o nome limpo, né? Como assim, bem claramente para o pessoal não ficar com dúvida. Só que o que acontece? Às vezes você teve uma pendência há 5 anos atrás e você não saiu do sistema de Serasa. Só que aí você vem, vai tentar um financiamento imobiliário. Só que esse financiamento ele tem uma, uma pesquisa mais aprofundada, né? Então, às vezes você teve uma pendência num banco, você fez um acordo, você teve um desconto de 80%, de 90%, e quando você vai tentar pleitear esse financiamento geralmente é negado. Provavelmente ele vai ser negado, certo? Então, antes de você tentar fazer o financiamento, faz uma pesquisa, dados cadastrais, Serasa, SPC, solicita um profissional que está te orientando como é que você pode fazer para saber se o seu nome está realmente sem tendência. Esse é um primeiro ponto, né? Um Anderson, outro rapidinho. ponto, pode falar, Estão informando aqui que o teu áudio está cortando. Para mim, está realmente dá cortando? uma cortada. É, Deixa eu ver, será que é melhor ficar sem fone? eu acho que talvez pode que seja o fone. Deixa eu verificar Deixa eu aqui. ver aqui, né? O Pedro talvez ficar melhor. Agora, Agora ficou deixa eu só ajustar. Ficou melhor, né? bem melhor. É assim mesmo, ao vivo. Sim, vamos lá. Um outro ponto muito importante é a questão do comprometimento de renda. Para você conseguir um financiamento, você não vai poder comprometer sua renda até 30%. É o limite, certo? Deu um delayzinho aí. Voltou? Então, vamos lá. Cliente tentando um financiamento, tudo certo. Perguntei a ele, você tem algum empréstimo no seu nome e tal? Não, estou sem dívidas. A gente fez a pesquisa, o nome dele estava sem restrição, né? Porém, quando ele foi fazer a avaliação de crédito, ele tinha um financiamento
de um carro, de um veículo, ele comprou para o pai. E ele ainda argumentou, mas foi para o meu pai que eu comprei. Sim, mas infelizmente está no seu CPF. O que é que aconteceu? Não conseguiu financiamento. Então, assim, o comprometimento de renda, ele vai interferir. Ou vai ter uma negativa do financiamento, ou ele vai condicionar. Anderson, o que é condicionar? Ou seja, você ia ter um percentual de financiamento aqui, o banco pode dizer, não vou te emprestar 100 mil, vou te emprestar só 40. Isso vai gerar uma entrada muito alta. Então, isso vai atrasar o teu sonho de conquistar o imóvel, entendeu? Esse é um dos pontos. Exatamente. Esse é até um ponto muito importante, porque às vezes a gente não sabe, mas, eu vou comprar, eu tenho um FIES, e isso não vai interferir no meu financiamento. Todo tipo de financiamento, liberação de crédito, empréstimo, seja em qualquer banco que for, ele vai interferir na sua renda, porque isso se chama comprometimento financeiro. A gente sabe que o banco ele tem como descobrir a restrição ou então qualquer outro tipo de financiamento em outros bancos e quanto está comprometido da sua renda. Então, mesmo que você chegue para o corretor e diga, eu não tenho nada, isso vai ser passado por uma análise bancária. Às vezes a gente acaba, não sabe, mas o cliente acaba fazendo o corretor perder um certo tempo por querer burlar o sistema, por querer que de alguma forma a gente consiga dar um jeitinho, né? E esse jeitinho não funciona realmente para o financiamento imobiliário, que é um financiamento mais extenso, porque a gente sabe que agora tem um prazo, né, de 35 anos para você financiar o seu imóvel, então você passa muito tempo com a sua renda comprometida. Então é muito importante essa questão do planejamento financeiro, principalmente para quem é casado, porque sabe que obrigatoriamente se você é casado, você precisa ter duas rendas que estejam disponíveis, CPFs disponíveis, então isso vai influenciar no teu financiamento, né? Isso é muito importante que as pessoas saibam. Mas a dívida da minha esposa não é minha e eu quero comprar. Mas não é assim que funciona, né? A gente, infelizmente, não pode fazer isso. Você é casado no civil, mas a casa vai ser só sua. Infelizmente, dessa forma, a gente não consegue ajudar. Perfeito. Então, feito isso, você verificou, seu nome está ok, né? Sua renda, você conseguiu manter sem comprometer o teu orçamento. Perfeito. Você já consegue pleitear um financiamento. O que é que vai acontecer a partir daí? A gente vai ter que descobrir o seu potencial de financiamento através de uma simulação. Nessa simulação, você vai ver parcela, você vai ver o valor de financiamento que você consegue, você vai ver, se no caso do Casa Verde e Amarela, né, quanto de subsídio você vai conseguir. Para isso, você vai ter que ter alguns requisitos que o governo federal exige para que a pessoa enquadre no programa, né? De acordo com cada requisito que você preencher ou não, você vai ter um subsídio maior ou menor, certo? Então, partir para a simulação, descobrir o seu potencial de financiamento. Depois do potencial que você descobrir, aí a gente vai buscar o empreendimento que atende a tua renda naquele momento. Esse é um dos pontos. Tem outros aí para a gente abordar ainda. Tem uma pergunta aqui, Anderson. O score também conta muito na hora de fazer o financiamento? Com certeza. Então, assim... Muita gente não gosta nem desse negócio, né? Não vou colocar CPF, não vou fazer isso, porque o governo vai ver o quanto eu recebo, o quanto eu ganho. E não se trata disso, na verdade, né? Com certeza. Até porque se a pessoa cumprir isso que a gente falou anteriormente, não comprometeu a renda dela, manteve o nome sem restrição, ela vai ter um score muito bom. Altíssimo. Isso. Altíssimo. Né? Aquele que bateu o CPF aprova. Era bom que muitos fossem assim, para ajudar, para a gente conseguir realizar mais sonhos. Muito desse bate-papo aqui nosso é justamente isso. Trazer uma luz, né, para o pessoal que está na dúvida por onde começar, escolher um bom profissional, né, que realmente se preocupe com o cliente, né. Às vezes o cliente não está preparado para comprar agora, está com restrição, mas a gente vai acompanhar, vai orientar, acerta aqui, negocia aqui, melhora tua movimentação, não usa muito o cartão de crédito,
para não comprometer tua renda. Outro caso real, estou trazendo alguns aqui, o cliente estava aprovado, já tinha pago o sinal da entrada, só faltava assinar com a Caixa. Ele fez uma dívida de 10 mil no cartão de crédito. Ele tinha gerado uma entrada de 25 mil reais. Ele deu o sinal, parcelou, intercalou, ficou bacana, né? O que aconteceu? Condicionou a entrada dele de 25 para 60 mil. Ele não tinha esse valor, não dispunha na hora, ele teve que adiar o sonho da casa própria. E olha que eu ainda oriento, eu digo, rapaz, não usa o cartão que vai comprometer tua renda. E às vezes as pessoas acham que é picuinha do corretor, que não, eu vou usar meu cartão, mas prejudica. Então, assim, a gente tem que realmente bater, ser incisivo com o cliente nisso aí, para que ele realmente não tenha o sonho dele adiado, entendeu? É muito importante também essa questão de a gente falar com relação a você se comprometer em não sujar teu nome, né? Literalmente falando. Porque, por exemplo, quando você compra um imóvel na planta, né? Você assume um compromisso com uma construtora e você tem um prazo para poder assinar o teu contrato. Então, você tem um prazo para se comprometer em não realizar nenhum tipo de procedimento que você possa ter restrição no CPF, para que a tua aprovação na entrega da tua chave esteja tudo certo. Porque não vai adiantar você pagar o tempo que precisar pagar, seguro obra, a entrada do parcelamento com a construtora e tudo, se você se comprometeu. Ah, eu fui lá, chutei o pau da barraca, gastei, sujei meu CPF e agora? E agora o banco não vai poder te ajudar. Verdade. E aí adia o sonho, né? Aí. Às vezes E por uma... aí, vamos para aqui para o nosso segundo ponto, que é um ponto muito importante, né? O que não pode fazer quando você está se planejando financeiramente, que a gente já começou a falar, né? Na verdade, um pouquinho. O que é que você não pode fazer, além de não sujar o seu nome? Além de não sujar o nome, vamos lá. Fazer empréstimo, a gente falou, mas aqueles crediários, um carnezinho aqui, uma TV no boleto em 10 vezes, né? Então, assim, você vai colocando dívidas, e aí eu vou chegar no ponto aí que pouca gente conhece, aconteceu com um cliente meu também, outro caso, As chamado experiências. o pessoal fala muito de Serasa e de SPC, né? Mas hoje tem um sistema chamado SCR. O que é que acontece? Toda empresa, né, que ela movimenta, alguma movimentação financeira, ela é vinculada ao Banco Central. Então, aquele cartão de crédito que você fez ali no Atacadão, aquele empréstimo que você fez no Itaú, aquele boleto que você atrasou, aquele protesto que você teve e depois pagou, vai ficar registrado. Isso aí. É como se fosse um currículo do seu histórico financeiro. Ele não é negativa, certo? Só que ele tem dois pontos, um positivo e um negativo. O positivo é que o banco vai analisar, vai ver o teu histórico e vai dizer, pô, esse cara aqui ele é controlado no financeiro dele, para esse aqui eu tenho segurança de emprestar mais dinheiro no financiamento. Em vez de eu emprestar 80 mil, eu posso emprestar 150 para ele, certo? O cara ali já está, no momento sujou, limpou. Ou está pagando tudo em atraso. Tudo isso vai ficando registrado. E pouca gente sabe disso. Então, Exatamente. isso aí, ele pode causar uma negativa do financiamento, ou pode também melhorar a sua aprovação. Então, assim, tudo hoje passa pelo Bacen. Entendeu? Então, parte financeira, evitar ao máximo, não ser fiador de ninguém, se você está pleiteando fazer um empréstimo, não fazer financiamento de veículo. Então, assim, segura o CPF até você realmente assinar o seu contrato. Tem uma coisa também importante para se falar, né? A gente tá falando muito de não ter restrição. Ah, Bianca, Anderson, mas se eu tenho restrição, o que é que eu preciso fazer? Primeiramente, você precisa se organizar para poder tirar a restrição do seu CPF. E o que é que acontece muito? Ah, apareceu uma vantagem para mim, um desconto, e se eu pagar com desconto, eu vou, tipo, diminuir 90% do valor da minha dívida, e aí eu já vou limpar meu CPF. Não.
Você até sai do SPC Serasa. Porém, principalmente se a dívida for com a Caixa Econômica, cartão de crédito, empréstimo, você não consegue realizar o financiamento. Por quê? Existe uma coisa chamada de perda de capital, que é a restrição no CONRES, que é uma siglazinha, né, da Caixa, que você fica com aquela restrição e lá fica marcado para a Caixa que você fez um acordo, você não pagou a dívida toda. Por isso, não pode ser aprovado e liberado o crédito para você. Então, mesmo que você pague a dívida pagando com desconto, isso não te livra e nem te dá a certeza de que você vai poder financiar futuramente. Até existe uma possibilidade de você ir lá e tentar reverter essa situação, que é tentando reaver a dívida e pagar o valor integral. Mas isso também não te dá a certeza de que você vai poder realizar o financiamento. Então, o primeiro passo mesmo é tentar não ter a restrição do CPF. Mas caso tenha, tenta limpar sem ter os descontos, sem ter, porque no caso isso vai ser maquiado, né? Vamos dizer que tirou, mas só tirou ali o nome, tipo, do nome sujo para coisas simples. Um financiamento de verdade, fiéis, habitação, até mesmo financiamento de veículo direto com o banco, você não consegue. Perfeito, exatamente. E muita gente, às vezes, já aconteceu também, o cliente veio fazer o financiamento, meu nome está limpo. Beleza, está limpo. Foi fazer a análise, negou. Aí eu perguntei, você já teve débito no banco? Eu mesmo tive, mas fiz o acordo e paguei. Fez o acordo com desconto? Foi. Até foi Entendeu? uma pergunta agora aqui, né? No caso de fazer acordo de cartão de crédito, que eu tenho uma dívida, posso parcelar e tentar o financiamento? Poder parcelar? Pode, desde que você não tenha desconto do valor da dívida. Fazer um Exato. acordo, ok. Você ter o desconto é que te deixa com restrição interna. Ela sai do SPC Serasa, beleza, porque você fez um acordo, mas você fica visto como um mal pagador para aquele banco que você teve a restrição. Exato. Isso mesmo. Isso E mesmo. aí vamos para o próximo ponto. Ou você tem mais algo para falar sobre o que não pode? Não, sobre o que não pode, realmente, acho que ficou claro aí para a galera, né? Se E surgir alguma agora? pergunta aí. É. Então, E agora, o que é que precisa fazer, Anderson, para a gente ter esse planejamento financeiro? vamos lá. Primeiro ponto, se preparar para a entrada. O pessoal fala, o banco não financia 100%? Não, Já foi a época. 80%. Já foi a época. Até a gente queria que financiasse, né? Para a gente Já seria ajudava muito bastante. bom. Mas como é que funciona? O banco hoje ele aprova até 80%, se a aprovação for muito boa, né? O cliente está com tudo que a gente falou, está com score bom, nome limpinho, né? É um bom pagador. Pô, esse cara aqui, a renda dele é bacana, vou liberar 80% do financiamento, que a gente chama de SICAQ, né? Então, aprovou ali, né? Bonitinho, vai gerar uma entrada. Vou te dar um exemplo. Se gerou uma entrada de 30 mil e você está comprando um imóvel na planta, você tem a possibilidade de negociar essa entrada junto à construtora, certo? Então, o que acontece? Geralmente, o pessoal diz, eu consigo parcelar a entrada toda? Não, por quê? Você tem que ter um sinal. O sinal ele vai variar de construtora para construtora. O sinal, ele é como se fosse a entrada da entrada, né? Então, assim, tem construtora que pede 3% de sinal, tem construtora que é 2%, então vai ser de acordo com a política da construtora. Mas vamos supor que a construtora te pediu 5 mil de sinal, e aquele empreendimento, você já viu que a parcela cabe no teu bolso, e o subsídio você consegue ali, foi legal para aquele empreendimento que você está buscando. O parcelamento da entrada, a construtora te parcela em 48 meses, intercala, a gente consegue fazer um plano de pagamento que cai no teu orçamento, né? Fica bacana no teu orçamento. E aí você tem um sinal de 5 mil, você se organizou. Você tinha um valor que você estava diminuir um pouco aquele shopping no final de semana, aquele churrasco, né? Foi fazendo uma economia. Disse para o pessoal em casa, vamos controlar um pouquinho para a gente juntar o sinal da nossa casa. E aí você tem 5 mil, a construtora te permite, você deu um sinal de 5, e você vai parcelar o restante. Aí,
lógico, o corretor profissional que vai estar te orientando vai sentar contigo e fazer um plano de pagamento. Bacana, certo? Então, o sinal é um ponto, a entrada é um ponto. Outro ponto, você tem que se preparar para algumas taxas que envolvem financiamento. Por quê? A parte da construtora é a entrada, ok. Só que aí você vai para a assinatura do contrato com a Caixa, que nós chamamos de taxa à vista, que é uma taxa de contratação, de relacionamento com o banco, certo? Tem seguros, tem algumas coisas envolvidas aí. Muita gente não entende que essa taxa é uma taxa muito importante para ser paga. Exato, exato. E assim, o valor dessa taxa, eu vou trazer aqui para o caso verde e amarela, que é o tema central aqui do nosso assunto, né? Em média, aqui em Alagoas, né? Está em média de R$ 500 essa taxa. Já tive informação que em São Paulo, por exemplo, o mínimo é 1.000. Então, assim, Nordeste está tendo uma bonificação aí nessa questão, entendeu? Já teve cliente meu que pagou 300 na assinatura, né?